E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gambo Sincero e hoje eu vou mostrar para vocês todas as tragédias que já aconteceram no mundo, desde 1900 até os dias atuais. Estão prontos? Então bora lá! Uma das nossas primeiras tragédias é o furacão de Galveston de 1900. O furacão Galveston de 1900 atingiu a cidade de Galveston, Texas, em 8 de setembro de 1900. O sistema tinha ventos constantes de 215 km, a prepara de 180 km, 180 mph. No momento em que atingiu a constante escana, fazendo dele um tropical de categoria 4 na escala de furacões de Stafford-Simpson. O furacão provocou grandes perdas de vida. O número de mortos está estimado entre 6 mil e 12 mil pessoas de forma direta. O número mais citado em relatos oficiais é de 8 mil. Com isso, o furacão de Galveston de 1900 é o terceiro furacão atlântico mais mortífero da história registrada, somente atrás do grande furacão de 1780 e do furacão do Mitch de 1998. Onde Galveston de 1900 é atualmente o mais mortífero e atingiu os Estados Unidos em contraste. A formação dele foi de 27 de agosto de 1900 e a dissipação em 12 de setembro de 1900. Grande furacão de 1780. Formação 9 de outubro de 1780. Dissipação 20 de outubro de 1780. O furacão de 1780, também conhecido como furacão São Calixto II, é o Atlântico mais mortífero na história registrada. Mais de 27.500 mil pessoas morreram quando o furacão passou pelas pequenas Antilhas e no Caribe entre 10 e 16 de outubro de 1780. Não se sabe exatamente a trajetória de estágio do furacão, pois o banco de dados apenas depois de 1851. O furacão já atingiu Barbados com ventos possivelmente excedendo 320 km por hora antes de passar pela Martinica, Santa Lúcia, Saint Eustátios. Milhares de pessoas morreram em cada uma das ilhas, vindo da época da Revolução Americana de 1676, representando as grandes feiras nas frotas britânicas. Voltando em 1901, 17 de maio, pânico de 1901, Bolsa de Valores de Nova York quebra. 24 de maio, 81 mineiros morrem em um acidente na Universidade Colliery, Sandhenge, Sotiwares. Pânico de 1901. Pânico de 1901 foi o primeiro crash do mercado de ações na Bolsa de Valores de Nova York, causado em parte pelas lutas entre E. H. Harriman, Jacob Schiff, J.P. Morgan, James A.G. Hill, pergunta financeira da Northern Pacific Railway. O encorajamento das ações foi estado por James Stillman e o First National City Bank de William Rockefeller, financiado com dinheiro da Standard Oil. Depois de chegar a um acordo... pessoal, foi mal aí, eu não coloquei tudo. 8 de janeiro de 1902, uma colisão de trem na estrada de ferro ocidental de Nova York, Park Avenue Tunnel, mata 17,88 e leva ao aumento da demanda por trens elétricos, a posição de notícias a vapor em Nova York. 23 de janeiro de 1902, incidente nas montanhas Sakura, uma tempestade de neve nas montanhas Sakura, no norte de Honshu, Japão, mata 199 durante um exercício de treinamento militar. O incidente nas montanhas Hakoda Setsu Kogun Sonanjiken em japonês, ocorreu em 23 de janeiro de 1902, quando um grupo de soldados do exército imperial japonês se perdeu em uma nevasca nas montanhas Sakura, na prefeitura de Aomori, no norte de Honshu, Japão, a caminho da fonte termal de Tashiro, localizada nas montanhas Sakura. As 199 mortes durante uma única escalada tornam o exército mais letal da história moderna do alpinismo. Incêndio no York Street. Incêndio no York Street ocorreu em 30 de dezembro de 1903 no Iroquois Street em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Foi o acidente de teatro mais mortal e o incêndio do edifício único mais mortal da história dos Estados Unidos, resultando em pelo menos 602 mortes.
O incêndio do Brooklyn Theatre foi um incêndio catastrófico do teatro que irrompeu na noite de 5 de dezembro de 1876 na cidade de Brooklyn, hoje um bairro da cidade de Nova York. O incêndio ocorreu no Brooklyn Theatre, perto da esquina das ruas Washington e Johnson, com mais de 1.000 convidados presentes. A conflagração matou pelo menos 278 pessoas, com alguns relatos relatando mais de 300 mortos. 103 vítimas não identificadas foram enterradas em uma vala comum do cemitério de Greenwood, marcada por um obelisco, enquanto mais de duas dúzias de vítimas identificadas foram enterradas individualmente em seções separadas do cemitério dos Evergreens, no Brooklyn. Foto do teatro destruído. Grande incêndio de Toronto, 1904. O grande incêndio de Toronto de 1904 foi um grande incêndio que destruiu uma grande parte do centro de Toronto, Ontário, Canadá, em 19 de abril de 1904. Foi o segundo incêndio da cidade em sua história. Desastres da fábrica de calçados Grover. Pessoal, só alertando, algumas tragédias aqui não são meio que tipo tragédias mesmo, sabe? E algumas aqui tô bem incompletas, porque imagina só você ficar tirando print disso um tempão. Então, eu meio que fiquei com preguiça. Mas se vocês quiserem, eu tá uma parte 2 comentando mais a fundo, se vocês quiserem, beleza? O desastre da fábrica de calçados Grover foi uma explosão industrial, colapso de prédio e incêndio que matou 58 pessoas e feriu 150 condutores de sua fábrica de calçados RB Grover, Massachusetts, em 20 de março de 1905. Após a explosão de uma caldeira, o prédio de madeira de 4 andares se desabou e as ruínas explodiram em chamas, incendiando os trabalhadores presos nos destroços. No acidente ferroviário Salisbury, de 1 de julho de 1906, a London Short Western Railway, abre parênteses, LSWR, fecha parênteses, tem de banco a partir de Plymouth Friary, estação ferroviária, até a estação London Hatero, não conseguiu navegar uma curva muito acentuada no extremo leste da estação ferroviária Salisbury. A curva tinha velocidade máxima permitida de 30 milhas por hora, 48 km por hora, mas o expresso estava viajando a mais de 70 milhas por hora, 110 km por hora. O trem descarrilhou completamente, se chocou contra o trem leiteiro e uma locomotiva leve, matando 28 pessoas. 1 de julho de 1906, 1h57. Uma foto do trem destruído. Acidente do bonde de 1907 em Birmingham. O acidente de 1907 em Birmingham, Tranmere, foi um acidente fatal de bonde que ocorreu em 1 de outubro de 1907 na cidade de Birmingham, Inglaterra. O bonde operado pela City of Birmingham Tramways Company Ltd estava descendo uma ladeira na Washington Lane, na área de Jerry Crater da cidade. Os seios do bonde falaram e ele fugiu. No cruzamento da Washington Lane com a Icknield Street, o bonde capotou em alta velocidade. Ele derrapou até parar do outro lado da rua, espatifando-se na calçada. 2 pessoas morreram e 17 foram feridas no acidente. É um acidente de bonde mais mortal na área coberta pelo moderno condado de West Midlands. Mais tarde, percebeu-se que os efeitos do bonde estavam com defeito. Acidente ferroviário em Shrewsbury. O acidente ferroviário de Shrewsbury ocorreu em 15 de outubro de 1907. Um vagão-leito noturno e um trem-correio de Manchester para o oeste da Inglaterra descarrilharam na curva acentuada da estação de Shrewsbury, matando 18 pessoas e ferindo 33. Concluiu-se que o acidente foi causado por velocidade excessiva e uma curva perigosa. Em 24 de março de 1908, a mina Hannah #1 explodiu novamente, prendendo 18 mineiros, com o inspetor estadual de mina e 40 equipes de resgate estavam na mina. Uma segunda explosão ocorreu e matou todos os 59 dentro dela. As equipes de operações eventualmente resolveram 27 corpos, mas os 32 foram deixados na montanha. Com a explosão de 1903, deixando 169 homens mortos na mina. 201 homens ainda estão enterrados
ainda estão enterrados lá hoje. Após a explosão de 1908, o inspetor do estado de Hoiming upou o método de mineração da Union Pacific Coal Company pelo desastre. Foi chamado de Golding, e sistema em que o carvão é extraído. Desastres da mina Hana. Duas explosões separadas em 1903 e 1908 em Hana Mines, minas de carvão localizadas em Carbon, Coach, Wyoming, Estados Unidos, causando um total de mais de 200 mortes. O incidente de 1903 foi o pior desastre de mineração de carvão do Himoi. Esse daqui era para bem primeiro do que esse, mas não deu certo. Desastre da mina de cereja de 1909. O desastre da mina Sherry foi um incêndio na mina de carvão Sherry, Illinois, em 1909, e eventos circundantes, no qual 259 homens e meninos morreram. O desastre é o terceiro mais mortal da história de mineração de carvão nos Estados Unidos. Atentado ao Los Angeles Times. O atentado do Los Angeles Times foi a dinamitação proposital de Los Angeles Times Bureau em Los Angeles, Califórnia, 1 de outubro de 1910, por um membro do sindicato pertencente à Associação Internacional de Trabalhadores de Ponte Ferro Estrutural. A explosão iniciou um incidente que matou 21 funcionários do jornal e feriu mais 100. Foi denominado o crime do século pelo Times. O incêndio na Twin Situation no bairro de Greenwich Village, Manhattan, em 25 de março de 1911, foi a extinção mais mortal da história da cidade e um dos mais mortíferos da história dos Estados Unidos. O incêndio causou a morte de 146 trabalhadores do setor de vestuário, 123 mulheres e meninas e 123 homens que morreram devido ao incêndio. Na ação de fumaça, o cara deu o salto para a morte. A maioria das vítimas eram mulheres e meninas imigrantes italianas e judias de 14 e 26 anos. As vítimas das cidades são os vítimas mais velhas foi Providência Zapano, de 83 anos, e a mais nova são Kate Leone, de 14 anos, e Rosaria Sara Maltese. Uma foto do prédio pegando fogo. Doença de Itai birro. Dói a doença. Tradutor é estranho. Foi o nome dado ao envenenamento em massa por cadmio na prefeitura de Toyama, Japão, a partir de 1912. Vale lembrar que em 1912 aconteceu também o naufrágio do Titanic. O termo doença de Itai foi cunhado pelos habitantes locais para as duas fontes, entre parênteses, japoneses e Itai, fecha parênteses. Pessoas são sentidas na colina e nas articulações. O envenenamento por cadmio, abre parênteses, CD, também pode causar amolecimento dos ossos e insuficiência renal. Os tratamentos eficazes envolvem o uso de quelantes para promover excreção urinária de CD. O cadmio foi usado no uso por empresas de mineração das montanhas, foram processados com sucesso pelos danos. Os esforços de remediação na região afetada estão em andamento desde 1972 e foram concluídos em sua maioria em 2012. Os custos monetários da empresa em parte pelo governo nacional do Japão, Mitsui Mining, pelos governos das prefeituras de Ryukyu e Toyama. A doença de Itai é considerada uma das 4 grandes doenças da poluição do Japão. Desastre do salão italiano. Desastre do salão italiano, às vezes referido como massacre de 1913, foi uma tragédia que ocorreu na quarta-feira, 24 de dezembro de 1913, em Calumet, Michigan. 73 homens, mulheres e crianças, a maioria dos mineiros em greve e suas famílias, morreram esmagados em uma demandada que alguém gritou falsamente fogo em uma festa de Natal lotada. Na véspera de Natal, muitos dos mineiros em greve e suas famílias se reuniram para uma festa de Natal patrocinada pelas Senhoras Auxiliares da Federação de Mineiros do Oeste. A festa foi realizada no segundo andar do salão italiano do Calumet, mas a ninguém era o único caminho para o segundo andar. Embora houvesse uma saída de mal sinalizada do lado do prédio, as parte de trás do prédio só podiam alçar subindo pelas janelas. O incidente começou quando havia mais 400 pessoas na sala e alguém gritou fogo, embora não houvesse nenhum.
Houve várias investigações sobre o desastre. No inquérito do legista, as testemunhas que não falavam inglês foram forçadas a responder as perguntas em inglês. A maioria das testemunhas não recebeu perguntas de acompanhamento. Parece que muitas pessoas chamadas para testemunhar não viram o que aconteceu. Depois de 3 dias, o legista emitiu uma decisão que não forneceu a causa da morte. No início de 1914, um subcomitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos veio ao país do Copper a Greve e prestou depoimento sobre o jornamento de testemunhas no dia 7 de março de 1914. Índices de testemunhas testemunharam sobre o jornamento foram oferecidos intérpretes. 8 testemunhas juraram como que o homem que primeiro levantou o grito de fogo estava usando um botão da Citizen Alliance Azar. Mas só como super tragédia afirma que as portas na parte das escadas do som italiano abriram para dentro. De acordo com a história, quando os festeiros a pé da escada, pressionaram as portas contra as portas, impedindo-as de abrir, fazendo com que muitas pessoas sejam esmagadas. Todas as outras portas surgiram um conjunto duplo de portas, ambos conjuntos abrindo para fora. O livro That's Door, The Church Behind mais manda. As portas não foram mencionadas como um fator contribuinte no critério do registro de dezembro de 1913, a audiência do subcomitê de 1914, ou em qualquer uma das histórias do jornal da época. Esse livro também incluiu plantas de edifícios desenhadas por um arquiteto, mostrando as portas, dos patamares. O livro recente de Alison K. Roagland, Mining Tools, declara Michigan não tem o book de 2010. Aliás, que havia 2 conjuntos de portas que se abriam para o vestíbulo e que as portas externas se abriam para fora. E pode estar vindo um conjunto de portas internas duplas. Em 14 de abril de 1914, um trem espécie de passageiros transportado pela locomotiva classe NBR H-862 aonde Reiki colidiu com o trem de carga que estava sendo desviado. A causa do acidente foi um erro do sinareiro. 2 pessoas foram mortas. Estação ferroviária de Bunny Chisnett. Bunny Chisnett Railway Station, uma estação ferroviária na cidade de Bunny Chisnett, Fife, Escócia. A estação é administrada por Alberto Scott Hill, na Fife Circle Line. Aqui, pessoal, era para vir isso daqui antes disso, mas acabou dando errado. O atentado à bomba sufragista e a campanha de incêndio criminoso foi uma campanha de protesto militante orquestrada por sufragistas na Grã-Bretanha e na Irlanda entre os anos de 1912 e 1914. A campanha foi instigada pela União Social e Política das Mulheres, WSPU, e fez parte de sua campanha mais ampla pela o sufrágio feminino. A campanha, liderada por da WSPU como Emmeline Pankhurst, teve como infraestrutura o governo, as igrejas e o público em geral, e viu o uso de dispositivos explosivos improvisados e luminosos, várias pessoas foi assassinado de outras formas de ação direta e violência. Pelo menos 5 pessoas foram mortas em tais ataques, incluindo uma sufragista. Pelo menos 24 foram feridas, incluindo 2 sufragistas. A campanha foi interrompida com a eclosão da guerra em agosto de 1914, se ter gerado votos para as mulheres, já que as sufragistas prometeram interromper para os novos esforços de guerra do país. Meu Deus. O furacão Galveston de 1915 foi um ciclone tropical que causou extensos danos na área de Galveston em agosto de 1915. Danos generalizados também foram documentados de sua trajetória no Mar do Caribe e no interior dos Estados Unidos. Devido às semelhanças em força e trajetória, a tempestade atraiu comparações com o mortal furacão Galveston de 1900. Enquanto recém-concluída, Galveston se realmente no desastre escala semelhante a Galveston, numerosas mortes ocorreram ao longo dos dispositivos da costa do Texas, divergindo de 2 peças de tempestade. Apenas 8,9 tempestade. No geral, o grande furacão causou pelo menos 30 milhões em danos e matou de 430 a 435 pessoas. Uma normalização demográfica das tempestades terrestres sugeriu que uma tempestade equivalente em 2018 causaria danos de 109,8 milhões nos Estados Unidos. O incêndio destruiu grande parte de Augusta, Geórgia, 22 de março de 1916. As fotos capturaram o evento. O incêndio foi atribuído a um ferro autônomo em uma
alfaiataria. Foi o pior incêndio da história de Augusta. Isso afetou 24 quarteirões a 8 TH Street a East Boundary Street, incluindo partes do centro da cidade velha. Ninguém foi morto, mas Augusta sofreu 10 milhões em danos. Muitos milhares de faros de algodão foram destruídos e cerca de 3 mil pessoas não desabrigadas. Aproximadamente 600 edifícios residenciais e comerciais foram destruídos. Uma área residencial tornou-se um lote, resultando apenas chaminés. Quanto ao hall foi destruído. O edifício Lamar estava em construção e teve sido demolido após o incêndio. Igrejas e escolas foram destruídas. Aqui é uma foto sobre o incêndio de Augusta. Madison Fire. O grande incêndio de Madison foi um incêndio florestal mortal e passou pela região em torno das comunidades de Back River, Madison e Iroquois Falls, Ontário, Canadá, em 29 de julho de 1916. Como era comum na época, os colonos limparam a terra usando o método de corte e queima. Naquele verão, choveu pouco e as florestas e os arbustos queimaram com facilidade. Nos dias que antecederam o dia 29 de julho, vários incêndios dos menores que haviam sido feitos propositalmente se expandiram em uma única grande tempestade. Foi enorme. Às vezes sua frente media 64 quilômetros, 40 milhas, abre parênteses, de diâmetro. O fogo atingiu as cidades de Pog, Junction, Iroquois Falls, Kelso, Nusica, Madison e Ramones, destruídos completamente, o que causava grandes danos a Homer e Montage. Um fogo separado queimava dentro e ao redor de Cochirane. Ao todo, os incêndios queimaram uma área de aproximadamente 2.000 km², 490 ares, entre aspas, entre parênteses. Por causa da fumaça do incêndio florestal que cobriu a região por várias semanas e a ausência de um serviço de monitoramento de incêndios florestais, quase não houve aviso de que o incêndio estava afetando as comunidades. Algumas pessoas escaparam na ferrovia Temiscaming de Northern Ontario Highway, agora, entre parênteses, agora na ferrovia Ontario Northland. Todas foram salvas em todo no rio Beck ou em dos pequenos lagos da área. 226 pessoas foram mortas de acordo com a estimativa oficial. A explosão de Halifax foi um desastre que ocorreu em Halifax, Nova Escócia, Canadá, na manhã de 6 de dezembro de 1917. Estimate Beck, um navio de guerra francês carregado com altos explosivos, colidiu com o navio norueguês SS Imo, em Narrows, um estreito que lia o porto de Halifax superior à bacia de Bedford. O incêndio a bordo do Mount Bank levou uma grande explosão que devastou o distrito de Halifax em Richmond. Aproximadamente 2.000 pessoas foram mortas, principalmente em Halifax e Dartmouth. Explosão deixou os edifícios desmoronados e de 9.000 das pessoas ficaram feridas. A explosão foi a maior explosão feita pelo homem na época, liberando a energia equivalente a cerca de 2,9 quilotons de TNT, entre parênteses 12 TGT. No verão de 1871, uma temporada anormalmente extremamente seca, com apenas um quarto da precipitação normal, criou um cenário propício para um grande incêndio, que iniciou-se no estábulo na zona sul da cidade e rapidamente espalhou-se, devido a ventos fortes, secos e fortes, engolfando toda a cidade. O grande incêndio de Chicago é o nome dado a essa tragédia. O grande incêndio de Londres foi uma das maiores catástrofes da capital inglesa, tendo destruído as partes centrais da cidade em 2 de setembro a 5 de setembro de 1666. O incêndio ameaçou destruir o distrito de Westminster, palácio de Whitehall, em alguns subúrbios, mas não chegou a destruí-los. Destruiu 3.200 casas, 87 igrejas, a catedral de St. Paul e 44 prédios públicos. Entretanto, as pessoas morreram. Os registros da época computaram um total de 100 mil desabrigados e 9 óbitos. Mas cientistas atuais afirmam que milhares de pessoas podem ter morrido, já e pessoas mais pobres e da raça média não eram mantidas nos registros. O fogo começou na padaria de Thomas Fariner, o Farrinor, em Pudding Lane e se espalhou. A chamas foi favorecida pela estrutura medieval da cidade.
ruas estreitas e casas de madeira muito próximas umas das outras. Até os incêndios da época do parlamento do Cunha. Uma foto, retratado no caso. Tornado Chile de 1918. O Tornado Chile de 1918 foi um mortal e destrutivo furacão que devastou a cidade de Chile, Minnesota, na quarta-feira, 21 de agosto de 1918. A F4- estima-se que o tornado atingiu a cidade de 9 e 20, matando 36 pessoas e ferindo mais de 100 outras. Detritos de Chile foram encontrados a até 3.700 km de distância. É o quarto tornado mais mortal da história de Minnesota. O tornado Os Falls de 1919 foi um grande e destrutivo furacão que atingiu Os Falls, Minnesota, no 22 de junho de 1919. Ele matou 57 pessoas e é o segundo tornado mais mortífero em Minnesota, na história de Minnesota. O primeiro foi o furacão Hawk Rapids de 1886. Esse tornado ocorreu apenas 10 meses depois que um tornado em Chile, Minnesota, matou 36 pessoas. Esse Twister foi o quarto mais mortal de Minnesota já registrado. O incidente de Alice Dora foi um caso envolvendo um navio mercante com bandeira dos Estados Unidos e um navio de guerra americano em 1920. Rebeldes chineses ao longo do rio Yangtze atacaram a SS Alice Dora em 20 de julho. Então a canoeira USS Monocacy foi designada para escoltar o navio para fora da área. No dia seguinte, durante a operação, os remédios voltaram a atacar, mas foram silenciados pelo contraforte americano. Tragédia de vagão. A tragédia do vagão, ou a tragédia do trem Bellary, foi a morte de 64 prisioneiros em 10 de novembro de 1921 na região de Balamar, no estado de Kerala, na Índia. Os prisioneiros foram detidos após receberam uma pira com os várias partes do distrito de Manapuram. Suas mortes por exigência aparentemente desacreditaram o Raj britânico e gerar simpatia pelo movimento de independência indiano. Nesse dia, no ano de 1857, as operárias de uma fábrica em Nova York entraram em greve para reivindicar a redução do horário de trabalho, o direito à licença maternidade e a equiparação de decisões dos homens. As mulheres foram trancadas na fábrica e, devido ao incêndio, 129 delas morreram. As péssimas condições, com vários retalhos de tecidos espalhados pelo chão do lugar, ajudaram ao fogo a se espalhar rapidamente, mas 125 mulheres de 13 a 23 anos e mais 21 homens, enquanto trabalhavam. O fogo de Manisa, turco, Manisa Hangini, refere-se ao incêndio da cidade de Manisa, na Turquia, que começou na noite de terça-feira, 5 de setembro de 1922, e continuou até 8 de setembro. Foi iniciado e organizado pelas tropas gregas em retirada durante a Guerra Greco-Turca, 1929, 1919 até 1922. E como resultado, 90% dos edifícios da cidade foram destruídos. O número de vítimas na cidade e na região adjacente foi estimado em vários milhares pelo consul dos Estados Unidos, James Norder Park. Fontes turcas afirmam que 4.355 pessoas morreram na cidade de Manisa. Desastre da Allen Chute Bridge. A Allen Chute Bridge foi uma ponte sobre o rio Coolidge entre Kelso, Washington e Longview, Washington, que desabou em 3 de janeiro de 1923, matando cerca de 17,35 pessoas. O tornado Lorraine Sandusky de 1924 foi o F4 mortal tornado que atingiu a cidade de Sandusky e Lorraine, Ohio, sábado, 8 de junho de 1924. Pelo menos 85 pessoas foram mortas pelo furacão, com os outros mortos por tornados que atingiram o norte e leste e metade do estado. É um tornado mais mortífero já registrado na história de Ohio, matando mais pessoas do que o mais famoso do que o tornado Xenia de 1974, durante o super surto de 1964 e o surto de tornado dos Estados Unidos e Canadá em 1985, respectivamente. Em 2 de setembro de 1925, Shenandoah partiu de Lake Rush em voo promocional
para o meio oeste, que incluiria sobrevoos de 40 cidades e visitas a feiras estaduais. O teste do novo mastro de amarração em Dearborn, Michigan, foi incluído na programação. Passar por uma área de tempestades e turbulências sobre Orion na manhã de 3 de setembro, durante seu 57 voo, o dirigível foi por uma violenta corrente de ar que o carregou além dos limites de pressão de seus sacos de gás. Ele foi despedaçado na turbulência e se espatifou em vários pedaços perto de Caldwell, Ohio. 14 membros da tripulação, incluindo o comandante Jacare Lansdowne, foram... Peça um minutinho, pessoal. Foram mortos. Isso incluiu todos os membros da tripulação do carro de controle, exceto o tenente Anderson, escapou antes que ele se soltasse o resto do navio. 2 homens caíram por buracos no casco e vários mecânicos caíram com os motores. Houve 29 sobreviventes que conseguiram montar 3 seções da aeronave para a Terra. Uma recuperada de 18 homens que conseguiram sair da polpa depois de chegar na para um vale. 4 outros sobreviveram ao posto funcionamento da seção ocidental. 7 restantes estavam na seção da proa, que o comandante, posteriormente vice-almirante Charles E. Rosendahl. O desastre da mina Pabist foi um incidente que ocorreu em 24 de setembro de 1926 na mina de ferro Pabist, em Iron Rouge, Michigan, Estados Unidos, quando o poço de mina contendo 46 mineiros de minério de ferro desabou inesperadamente. 3 mineiros foram mortos no colapso inicial, enquanto 43 sobreviventes foram presos por 129 horas. O resgate subsequente dos mineiros presos, com o último mineiro removido dos escombros às 11h22, no quinto dia, ganhou a manchete nacional dos Estados Unidos. O acidente ferroviário de Seven Oaks ocorreu em 24 de agosto de 1927 entre a estação ferroviária de Dutton Green e a estação ferroviária de Seven Oaks. O expresso da Terrade da Southern Railway da Cannon Street para a partir de às 5 horas da tarde, transportada pelo motor tanque River Cars do número 800 River Cray. Vários passageiros contaram mais tarde que de vez em quando o trem parecia girar excessivamente curvas rápidas. A passar pelo túnel de Paul Hill, a 60 mph, o balanço tornou-se violento e o trem descarrilhou, passando pela estação ferroviária de Dutton Green. Infelizmente, a linha nesse ponto está em um corte que é medido por uma ponte que leva a Shoreham Lane. A cabine na locomotiva atingiu a ponte e o motor foi virado de lado durante o corte. Os senadores e líderes se empilharam contra ele, matando 3 e ferindo muitos outros. O engenheiro ferroviário brigadeiro general Archibald Jack sobreviveu ao acidente. O massacre de Bath School, também conhecido como explosão de Bath School, o massacre de Bath Township, explosão de Bath Township foi o maior massacre nos Estados Unidos antes do atentado de Oklahoma City e consistiu em 3 atentados com explosivos em Bath Township, no estado de Michigan, ocorridos na manhã do dia 18 de maio de 1927. Foi mal, pessoal, tô confuso. Que mataram 45 pessoas. Na maioria crianças, se ferindo outras 58. A maioria das vítimas era de crianças entre os 6 e 12 anos de idade, que estudavam na Bath Solidarity School. Suas mortes constituem o ato mais mortal de assassinato em massa de uma escola na história dos Estados Unidos. Provavelmente a gente ter sido considerado como também a maior massacre escolar do mundo até 2004, quando houve o massacre de Beslan, no sudoeste da Rússia. O assassino era um funcionário da escola, Andrei Kehoe, responsável pela tesouraria, que foi contra o esposo de propriedade da sua fazenda agrícola, que responsabilizou o imposto adicional pelos escândalos financeiros que produziram a falência da sua fazenda agrícola. Esses eventos provocaram aparentemente Kehoe para planejar o ataque, ou seja, contra os impostos. Na manhã do dia 18 de maio, Kehoe matou primeiramente sua esposa a tiros, que estava na fazenda, onde ambos moravam. Em seguida, incendiou então a casa, que explodiu. Não tinham filhos. Enquanto as pessoas chegaram para apagar a fazenda, uma explosão devastou a área norte do edifício da escola, matando muitas das pessoas lá dentro. Kehoe usou um detonador para informar dinamite. Centenas de libras do explosivo picotou, colocaram secretamente no interior da escola meses antes. Enquanto o resgate das vítimas
das vítimas chegava à escola, que ecoou de seu automóvel e parado, detonou uma bomba no interior do carro, suicidando-se e matando ainda mais 4 pessoas, incluindo o superintendente escolar. E ferindo outras pessoas. Durante os esforços do salvamento e as buscas descobriram umas 500 libras, 230 kg de dinamite, uma grande quantidade de pirotão não explodido colocado sobre a ala sul da escola. O furacão de Okeechobee de 1928. O furacão de Okeechobee de 1928, também conhecido como furacão São Felipe II de 1928, foi um furacão que atingiu Porto Rico, as Bahamas e a Flórida em setembro de 1928. A tempestade foi avistada pela primeira vez em 10 de setembro de 1928 pelo navio SS Kumak, quando estava localizada 1.450 km a leste de Guadalupe. Até então, foi o resultado de um ciclone tropical no Atlântico mais oriental já recebido. Ciclone tropical no Atlântico mais oriental já recebido antes através do rádio de uma ação. Na década de 1990, uma nova análise das chances do furacão determinou que a tempestade provavelmente foi um contingente. O vídeo ocidental da África. À medida que a tempestade se aproximava do Caribe, já tinha os dados de furacão de 35 possíveis na escala de Saffir-Simpson. O furacão de 1929 nas Bahamas, também conhecido como Grande Furacão da Ilha de Andos, foi um ciclone tropical de categoria 4 de ponta, cuja intensidade e velocidade lenta levaram a danos catastróficos nas Bahamas em setembro de 1929, particularmente nas ilhas de Andos e na Providência. Seu caminho irregular e falta de observações meteorológicas nas possibilidades dificultaram a localização e previsão do furacão. A tempestade mais tarde fez 2 landfalls na Flórida, matando 11, mas causando danos relativamente leves. A umidade da tempestade levou a extensas inundações no sudoeste dos Estados Unidos, particularmente ao longo do rio Savannah, do lado do caminho das Bahamas até a foz do rio São Lourenço. O furacão matou 155 pessoas. Desastre aéreo de Meofan. Desastre aéreo de Meofan ocorreu em 21 de julho de 1930, quando Jacques F. TSGE, voando de Letouket para Croydon, com 2 tripulantes e 4 passageiros, caiu perto de Meofan, quente, com a perda de todo sabota. Sendo pela primeira vez o relatório do inquérito do acidente foi tornado público, sendo a primeira vez no Reino Unido que foi publicado um relatório do acidente. A grande inundação do Rio Amarelo, Huanghe-Ho, de 1931, é considerado um dos piores desastres naturais já ocorridos em todos os tempos, em número de vítimas fatais. O Rio de 1971 estima-se que foram mortas de 1 a 4 milhões de pessoas, incluindo-se aí os efeitos da inundação, como a destruição de casas e lavouras, fome e desabrigados. Não só na bacia do Rio Amarelo houve enchentes, pois todos os grandes rios da China, como o Rio das Pérolas, o Yangtze e o Rio Huai, causaram inundações nesse ano. Entre julho e novembro, cerca de 88 mil km² ficaram completamente inundados, enquanto outros 21 mil km² ficaram parcialmente inundados. Terremoto de Sul de 1972. Terremoto de Sul de 1972 ocorreu às 19h20 de 26 de setembro. Causou graves danos em Sul e nos arredores da península de Chalkidiki, com 491 vítimas relatadas. Terremotos de 1972 em Jalisco começaram em 3 de junho às 10h36 UTC, com um evento de mega territa que registrou 8,1 na escala de magnitude no momento, com uma intensidade máxima percebida de X extrema na escala de intensidade Mercalli. Pelo menos 400 mortes foram causadas no México e na vizinha Guatemala. Foi o primeiro de uma série de eventos sísmicos que afetaram parte do oeste do México durante o mês de junho de 1982, todos atingindo magnitude 7 ou maior.
A tragédia Nazino russo, romanizado, Nazinskaya Tragédia, foi a deportação em massa de 6.000 pessoas para ir a Nazino, na União Soviética, em maio de 1983. Os deportados foram enviados à força para a pequena ilha isolada na Sibéria Ocidental, localizada a 540 km, 340 milhas no oeste de Tomsk. SFSR russo para construir um intenso assentamento especial. Fecha aspas. Eles foram abandonados com apenas farinha para alimentação e poucas em termos de ferramentas, roupas ou abrigo, e aqueles que tentaram sair foram mortos por guardas armados. As ondas da saída devido à disseminação de doenças, abuso de poder, violência e canibalismo. Em 13 semanas, mais de 4.000 dos deportados relacionados a Nazino morreram ou desapareceram, e a maioria dos sobreviventes estavam com problemas de saúde. Massacre de Kelaires. O massacre de Kelaires foi um ataque a tiros ocorrido na noite de 5 de novembro de 1984 na vila de mineração de carvão de Kelaires, Pensilvânia. Um desfile e comício na véspera da eleição dos democratas foi disparado por vários atiradores a passar pela casa de Joseph James Bruno, conhecido como Big Joy, o chefe republicano local. 3 vítimas morreram quase imediatamente, outras 2 morreram nos dias seguintes. Pessoal, eu acho que eu vou ler menos, tá bom? É muita coisa, não tô a fim de ler tudo isso não. O furacão Cuba de 1985 foi um ciclone tropical intenso e mortal que causou devastação em muitas áreas do Atlântico Ocidental, particularmente Cuba e Bahamas, em setembro e outubro de 1985. A quinta tempestade tropical, o terceiro furacão da temporada de furacões do Atlântico de 1985. A tempestade foi formada a partir de uma depressão tropical no Mar do Caribe Central em 26 de setembro. A perturbação gradualmente se organizou à medida que se deslocou para o oeste e se intensificou para a intensidade da tempestade tropical menos de um dia após a formação e posteriormente para um furacão em 25 de setembro. Movimento para o oeste. Em 27 de setembro, a tempestade atingiu grande furacão de intensidade antes de fazer a terra firme perto de Cienfuegos, Cuba, com um moderno dia, furacão de categoria 3 no dia seguinte. Depois de passar pela ilha, o furacão se intensificou novamente e atingiu um pico de intensidade com uma expressão barométrica mínima de pelo menos 955 MBAR. ND parênteses HPA do 27,91 INHG e ventos sustentados máximos de 140 mph, 220 km/h, tornando um furacão de categoria 4 moderno. Ao mesmo tempo, o ciclone tropical passou sobre a ilha marramense de Bimini antes de se mover para o mar. À medida que avançava para o nordeste, o furacão ia gradualmente atingir passando por uma tempestade extratropical no 2 de outubro. Os remanescentes extratropicais já a Terra Nova pouco depois, antes de se dissiparem no final daquele dia. Desastre da escalada da face norte de Eger, 1986. O desastre da face norte do Eger, 1986, o que começou em 18 de julho de 1986, resultou na morte de 5 alpinistas durante a temporada de escalada de 1986 na face norte do Eger. O desastre de Hindenburg foi um acidente de dirigível ocorrido em 6 de maio de 1987 em Manchester Township, Estados Unidos. O dirigível de passageiros alemão LZ-129 Hindenburg pegou fogo e foi destruído durante uma tentativa de atracar com seu mastro de natação na Naval Air Station Lake Rush. O acidente causou 35 mortes, 13 passageiros dos 22 tripulantes. Das 97 pessoas a bordo, 36 passageiros e 61 tripulantes e uma fatalidade adicional no solo. Está uma foto do Hindenburg caindo em chamas. Aqui vou mostrar para vocês uma notícia de um dos sobreviventes do acidente, René Doerner, que infelizmente morreu em 2019. Mais uma foto. Eu não vou ler não, tá, gente? Só vou ler essa parte aqui porque é importante. No último dia 8 veio a óbito René Gustav Doerner, o último sobrevivente da tragédia do Zeppelin Hindenburg, uma aeronave que explodiu durante um pouso em 1987.
causando a morte de 36 pessoas. Renner enfrentava uma grave pneumonia quando faleceu no último dia, 8 no Hospital Geral da Região dos Lagos, em New Hampshire, dos Estados Unidos. Ele nasceu na Alemanha, 14 de março de 1929, mas cresceu desde cedo na cidade do México. Era diplomado de engenharia elétrica pela Universidade Nacional Autônoma. Ele tinha apenas 8 anos quando vivenciou a queda do barão Neil Jesse durante uma viagem que fazia com os pais e irmãos na travessia do Atlântico. Ele revelou que durante a queda do Hindenburg, uma tragédia que durou 34 segundos, a mãe lançou ele e a irmã pela janela antes de pular. Os três foram hospitalizados, mas a irmã e o pai não resistiram. Meu pai era sigiloso sobre o desastre e não gostava de falar sobre isso, comentou seu filho Bernier ao New York Times. Ele é uma pessoa realmente privada. Bernier deixou a esposa e um filho. 6 de maio de 1937, o LZ... Aqui tá explicando um pouquinho mais, beleza, gente? Pode ler aí. A tragédia do Cine Obida faz referência a uma calamidade ocorrida em 10 de abril de 1978, naquele que era então um dos principais cinemas da região central de São Paulo, capital do estado homônimo no Brasil. Trata-se de um caso de alarme falso de incêndio que resultou na morte de 30 crianças e um adulto que tentaram desesperadamente fugir, sendo considerada assim a maior tragédia infantil da cidade. Naquele dia, um domingo, era exibido o filme Criminosos do Ar, de 1937. Ponte Santo, em sueco, Sandobron, é uma ponte de concreto que cruza o rio Angerman, no município de Kramfors, no norte da Suécia. Tem um vão livre de 264 metros e está a 42 metros acima da água. A área circundante é frequentemente chamada de Costa Alta. Durante a construção, a ponte desabou em 31 de agosto de 1939 e 18 trabalhadores foram mortos. O acidente recebeu pouca atenção da imprensa, já que a Segunda Guerra Mundial começou na manhã seguinte. Não sei, eu não me lembro, pessoal, foi mal. A ponte inaugurada de 16 de julho de 1946. Até 1964 era o maior de concreto do mundo. Foi renovado depois de 1993. Um desastre aéreo de 1940 em Canberra foi um acidente de avião que ocorreu perto de Canberra, Canberra, a capital da Austrália, desde agosto de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Todas as pessoas a bordo morreram. 6 passageiros do gabinete eram o chefe do Estado-Maior-Geral e 4 tripulantes. Acredita-se que a aeronave estagnou na aproximação de pouso, quando estava muito baixa para se recuperar. Acidente ferroviário de Eccles, 1941. O acidente ferroviário de Eccles, em 1941, ocorreu em 30 de dezembro de 1941 na extremidade leste da estação ferroviária de Eccles, em Lancashire, Inglaterra. Os relatórios iniciais são de pelo menos 15 pessoas mortas e 100 feridas. Alguns morreram especialmente no hospital e o total de 26 pessoas foram mortas e 57 ficaram feridas graves. Pessoal, vou continuar o vídeo um outro dia. Se vocês gostaram, deixa o seu like. E é isso. Falou.